Você já ouviu falar na palavra teologia? E se você já ouviu, você saberia dizer o que ela significa? Bem, teologia vem de duas palavras gregas, theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra, razão ou discurso. Ou seja, teologia é o discurso sobre Deus. Mas não é qualquer discurso. É o esforço racional de conhecer a Deus com profundidade, respeito e verdade. Você sabia que lá atrás, na Grécia, filósofos como Aristóteles já falavam em teologia como a parte mais importante e mais nobre da filosofia? Portanto, deve haver uma ciência distinta dessas duas que trate do que é separado e imóvel, caso tal realidade exista, e tentamos demonstrar que existe. E se entre os entes existe algo separado e imóvel, é aí que entrará o divino, o princípio primeiro e supremo. Evidente, então, que existem três gêneros de ciências teóricas: a física, matemática e teologia. O melhor gênero é o das ciências teóricas, e entre elas, a teologia é a mais elevada, pois trata do que é mais sublime entre todos os entes. Cada ciência é melhor ou pior conforme a nobreza de seu objeto. Para Aristóteles, a teologia é a ciência que trata do ser eterno, o imutável, daquilo que está acima de tudo. Mas os cristãos deram um passo um pouquinho além. Para eles, a teologia é falar de Deus a partir daquilo que o próprio Deus revelou sobre si mesmo. Então, teologia não é apenas pensar sobre Deus, é responder a um Deus que falou primeiro. Como disse Agostinho, não buscamos entender para crer, mas cremos para entender. Teologia é mais do que uma definição, é um caminho. E todo caminho começa com uma pergunta. Você já começou o seu? Você sabia que a palavra teologia não nasceu na Bíblia? É isso mesmo. A primeira vez que essa palavra foi usada foi por um filósofo pagão. Quem usou esse termo pela primeira vez foi ninguém menos que Platão. Sim, o mesmo Platão que influenciou boa parte da filosofia e da teologia ocidental. Platão usou o termo teologia para se referir ao discurso sobre os deuses, mas com uma pegada, digamos, mais crítica e filosófica. Mas calma, antes de Platão já tinha gente falando sobre os deuses. Por exemplo, Homero. Homero nunca usou a palavra teologia, mas ele compôs verdadeiras narrativas divinas, cheias de paixões, de guerras e de intriga entre os deuses do Olimpo. Aristóteles, Varrão e até mesmo Agostinho, todos eles consideraram Homero um tipo de teólogo mitológico. Mas foi Aristóteles, o discípulo de Platão, quem deu um novo passo. Na sua obra Metafísica, ele chama de teologia a parte da filosofia que estuda o que é eterno, imóvel, separado, aquilo que está acima da natureza. Mais tarde, um romano chamado Varrão fez também uma divisão muito interessante na teologia. Ele separou a teologia em três partes: a teologia mítica, que se refere à dos poetas, como Homero, a teologia natural, que seria a dos filósofos, e a teologia civil, que seria a dos sacerdotes do império. Aí a gente está falando de dogma. E quem resgatou essa ideia? Foi o próprio Agostinho. Lá na obra A Cidade de Deus ele fala sobre isso. Mas não fala para concordar, e sim para criticar. Agostinho usou essa classificação antiga de Varrão para mostrar que a teologia cristã era diferente das outras. A teologia, então, para ele não era mito, não era simplesmente filosofia especulativa, ou mesmo um ritual vazio de uma religião sacerdotal secular. A teologia cristã para Agostinho era muito mais do que isso. Era muito mais do que simplesmente falar sobre Deus ou sobre os deuses. Para ele, ela nasce exatamente no momento em que Deus decide falar e se revelar. Portanto, teologia é a própria revelação. Ou, melhor, é a escuta do ser humano à voz de Deus. Então, concluindo essa parte, a palavra teologia nasceu no ambiente pagão, mas ela depois foi rebatizada. Com os cristãos, teologia deixou de ser apenas pensamento, conceito, e passou a ser a própria resposta de um Deus que se revela. Para mim, a melhor definição de teologia é essa: quando Deus fala, o ser humano escuta.